Hartwig, sou teólogo e trabalho na área de capelania hospitalar aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica, um aprofundamento teológico, que desde já o Espírito Santo possa estar dando sabedoria e também entendimento para a palavra que vamos estudar agora. Mas antes de irmos para a mensagem, convido você se ao final do vídeo você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá aquele joinha, também curte o vídeo e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. E também comenta aqui embaixo, diga o que você achou do vídeo, dá ideias ou sugestões, Fique à vontade, para que a gente também possa conversar e trocar uma ideia também. Bom, o texto de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 a 14. Vamos à leitura. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. No capítulo 6, Salomão faz uma oração a Deus logo após a inauguração e a consagração do Templo de Jerusalém. E esse é o contexto, o pano de fundo do texto que nós estamos lendo, que eu acabei de ler, na verdade. Então, Salomão levanta questões práticas sobre erro do povo e perdão de Deus. E nós sabemos que no templo se fazia o sacrifício que servia para o perdão do pecado de todos os pecados do povo. Lá tinha o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, fazia o sacrifício de um animal para perdão dos pecados do povo. Esse sacrifício e também o templo, tudo isso apontava para Cristo, que de uma forma definitiva morreu de forma que foi o último sacrifício, mas ressuscitou, ele verteu o seu sangue, mas venceu a morte, para dar a vida eterna a todo aquele que crê. Salomão, como o homem fiel a Deus que foi, ele conhecia muito bem a história do povo de Deus, desde a saída do Egito, desde o chamado de Abraão, de Sara. Ele sabia que muitas vezes o povo andou se desviando do caminho de Deus, como lá em Êxodo 32, quando o povo constrói para si um bezerro de ouro e ali comete o pecado da idolatria. Deus ficou furioso com isso. E o povo foi disciplinado severamente por Deus. E assim nós vamos encontrar vários casos na Bíblia, de desobediência do povo de Deus. Então, na oração de Salomão, ele levanta algumas questões práticas ou hipotéticas que poderiam acontecer e que realmente acontecem no nosso dia a dia. Salomão lhe diz assim: quando alguém pecar contra o seu próximo, quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles,
e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra distante. E aqui Salomão deixa bem claro que o pecado também tem consequências. Por causa do pecado, Deus podia fazer com que não chovesse, com que o povo de Israel fosse cercado pelos inimigos. Também o povo de Deus poderia ficar sem as plantações. Ou seja, várias questões aqui poderiam acontecer, como a Bíblia mesmo nos relata, de que Deus disciplinaria o seu povo. Deus, como um bom pai que é, Ele ama o seu povo. E a Bíblia nos diz, em Hebreus 12, que Deus disciplina e corrige a quem ama. Você que é pai, você que é mãe e tem filhos, você não quer que o seu filho saia do bom caminho. E muitas vezes é necessário conversar com eles, chamar a atenção, ser um pouco mais enérgico às vezes, para que eles também possam entender que o caminho correto não é esse que eles estão seguindo, mas é aquele que vocês querem para ele. Deus tem os seus caminhos. O caminho de Deus é bom e perfeito. Nós é que muitas vezes nos desviamos. E como um gesto de amor, Ele nos chama a atenção. Assim como a criança fica muitas vezes sem um celular porque desobedeceu o pai, muitas vezes Deus tira algo de nós para a gente entender que é Ele que Ele quer o melhor para nós. E que precisamos dar ouvidos a Ele e não às coisas deste mundo. E é isso que Salomão está dizendo aqui. A Salomão vê Deus como um pai amoroso, um pai que ama o seu povo, porque Deus ama quem disciplina. E no final do capítulo 6 ele vai dizer: mas se o povo se arrepender, Salomão diz, né? Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um todos os seus caminhos. Dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Como Deus conhece nosso coração, não tem como se esconder do Senhor. Ele conhece as nossas falhas, nossos pecados. Mas Salomão sabia que se o povo pedisse perdão, Deus ouviria do céu. E se o povo se arrependesse realmente, Deus o perdoaria. Depois que Salomão faz essa oração, então Deus responde a partir do versículo 11. E no versículo 13 do capítulo 7, Deus diz o seguinte: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós vamos analisar alguns pontos importantes. Primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é o povo que chama pelo nome de Deus? No Antigo Testamento, esse povo era o povo de Israel, o povo que Deus havia escolhido para dele para a partir dele enviar o Salvador, o Messias, aquele que morreria em nosso lugar, mas ressuscitaria e venceria a morte e o inferno. No Novo Testamento e até hoje, o povo de Deus é a sua igreja. E o capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro nos confirma isso. Lá diz que o povo de Deus é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, como diz Paulo, para que proclamasse as boas novas do Evangelho.
para que mais pessoas cheguem à fé e sejam libertadas das trevas e levadas à maravilhosa luz de Deus, que é Cristo. Pois a Bíblia também nos diz que Cristo é a luz do mundo. Esse povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento e hoje, ele, vez ou outra, ele vai se desviar do caminho de Deus. Vez ou outra, ele vai pecar. E é necessário que Deus intervenha para que o povo volte aos caminhos corretos. E a primeira coisa que Deus exige de nós, ou Ele pede de nós, é que a gente se humilhe. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é que diz o versículo 14. Certa vez o pastor Russell Shedd foi perguntado num retiro sobre qual era o pecado mais comum no meio evangélico brasileiro. E ele, de forma humilde e simples, responde: a dureza de coração. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Dura cerviz é aqui quando você tem dificuldade em se curvar, em se dobrar, em se prostrar. Poderíamos chamar de soberba, orgulho, altivez, incapacidade de reconsiderar. Deus não requer do seu povo uma tintura de melhora de procedimento, ou novos ou melhores votos, ou uma dose de boa vontade, ou apenas uma simpatia para com a sua causa. Mas Deus requer do seu povo que ele se humilhe. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita no alto e santo lugar. Mas também habita com o contrito e abatido de espírito. Não adianta a gente frequentar uma igreja e ter o coração soberbo. Tiago, capítulo 4, versículo 6, vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus se agrada de um coração humilde, de um coração contrito. Desse Deus se aproxima. Como o próprio Tiago diz, ele resiste aos soberbos, os arrogantes, os autossuficientes. Geralmente essas pessoas fazem de si mesmos seus deuses. Não são humildes, não reconhecem sua fraqueza, sua dependência de Deus e que necessitam de um Salvador. É por isso que Jesus começa o Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, dizendo o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nenhuma pessoa arrogante ou soberba entrará ou herdará o reino eterno. Somente os humildes de espírito e contrito de coração. Os que sabem da sua fraqueza, do seu estado de pecaminosidade e humanidade caída. E que só existe um Salvador. O povo de Deus muitas vezes sai do caminho porque é soberbo, é arrogante, tem o coração altivo e dificuldade em reconhecer os seus erros. Nós temos isso e precisamos reconhecer isso. Muitas e muitas vezes o nosso coração duro faz com que Deus venha intervir e a gente acaba sendo disciplinado por Deus. No momento a gente não gosta, mas essa disciplina de Deus nos traz fruto de justiça, como diz Hebreus 12. Lembro daquela história do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18, versículos 11 a 13. O fariseu, ele entra no templo e disse, e ele orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Às vezes a gente pode estar dentro de uma igreja, pertencer a uma denominação cristã, mas ser que nem esse fariseu. Orar de si para si mesmo.
se comparar e achar melhor que os outros. Que os outros são piores do que nós. Mas Deus quer pessoas que nem esse fariseu, que reconhecia a sua falha. Ele era cobrador de impostos e todo cobrador de impostos ele cobrava mais do que devia, ele roubava. Ele mal ousava olhar para Deus e batia no peito como sinal de luta e protesto. E dizia: ó Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Deus quer o coração humilde. E quando a gente reconhece, como reconheceu o seu pecado, o publicano, Jesus disse que esse foi justificado e não o fariseu. Mas além de se humilhar, Deus também pede para a gente orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É interessante de ver algumas histórias bíblicas, como Elias, que estava 3 anos e meio sem chover em Israel. Então Deus pediu para que Elias orasse, ele orou e voltou a chover. O rei Josafá estava cercado de inimigos, de exércitos mais poderosos do que ele. E ele orou e disse: Senhor, não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti. E Deus o libertou, fez com que aquele exército se confundisse e se matasse entre eles. Jacó perseverou em oração e Deus mudou o nome dele. Os pastores coreanos, eles oraram e pediram para que Deus avivasse a igreja cristã daquele país, e os reflexos desse avivamento estão até hoje. Quando oramos com fé e sabedoria, segundo a vontade de Deus, Ele muda as circunstâncias. E não existe arrependimento sem oração. Porque é nesse momento que a gente ora e confessa o nosso pecado perante Deus e nos arrependemos. A oração é a parte da nossa vida que temos mais intimidade com Deus. É nela que nós encontramos deleite e alegria. Toda vez que Jesus orava, ele orava com alegria e com deleite. E ele tinha prazer na oração. Tanto que ele chegava a orar uma noite, antes da escolha dos 12 discípulos, ele ficou orando a noite toda. Quando a gente reconhece as nossas falhas, a gente busca a Deus para pedir ajuda, orientação, busca a Deus para buscar forças para arrependimento, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e mude o caminho. Para que a gente possa pedir orientação, para que Deus nos dê força para darmos um caminho correto e voltarmos aos caminhos do Senhor. A oração do cristão é fundamental. Conta-se uma história de que um homem de Deus foi perguntado certa vez o que era mais importante, a leitura bíblica ou a oração? E esse homem de Deus respondeu: o que é mais importante para o passarinho, a asa esquerda ou a asa direita? Claro que a resposta é as duas. Nenhum passarinho voa com uma asa só. Um cristão verdadeiro não vive sem oração e sem leitura bíblica. Mas além de se humilhar e orar, devemos buscar a Deus. Mas o que significa buscar a Deus? Geralmente, quando oramos a Deus, só pedimos coisas para nós mesmos. Pedimos por nós, nossa família, pedimos para que Deus cuide do nosso país, da igreja, pedimos para que Deus cuide dos nossos amigos, para que Deus nos dê determinadas coisas. A gente pede, geralmente em nosso benefício. Mas
Qual é o alvo da nossa busca? Qual é o alvo da sua busca? O que você tem buscado durante as orações? Prosperidade, riqueza, sucesso, vitória? O que o texto está querendo nos dizer é que não devemos buscar somente coisas, mas devemos buscar o próprio Deus. A glória de Deus e a sua presença em nossa vida. É isso que devemos buscar, a glória de Deus e a sua presença em nossas vidas. Em tempos de arrependimento, as pessoas não querem coisas, mas a presença do próprio Deus. É aquilo que Moisés certa vez disse para Deus, lá em Êxodo 33, 15 e 16. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, sem a presença de Deus em nossas vidas? Não somos ninguém. E era isso que Moisés entendeu nesse texto de Êxodo. E a gente busca a Deus não somente em oração, a gente busca a Deus através da oração, através da leitura bíblica, da comunhão com os irmãos, do ministério que Deus nos tem dado. E fica muito claro para mim que buscar a Deus não é buscar coisas que nos beneficiam somente, mas principalmente encontrar satisfação em Deus. Somente Deus pode preencher o vazio que nós temos dentro do nosso coração. Deus é suficiente para nos alegrar. Não precisamos de coisas. Não precisamos de riqueza, de vícios. Quando a gente aprender a buscar a Deus sem interesse nenhum, mas somente por aquilo que Ele é, nós entenderemos o que é vida e abundância. Com certeza. Mas Deus fala mais. Além de se humilhar, orar e buscar a Deus, devemos converter os nossos maus caminhos. E aqui nesse texto, quem é que está no mau caminho? A quem Deus está se referindo no texto de 2 Crônicas 7, 11 a 14? Como a gente diz no início, como Deus diz no início do versículo 14, se o meu povo, é o povo de Deus que se desviou. O fato do povo de Deus, por um determinado tempo, andar no mau caminho, não significa que deixamos de ser povo de Deus. Mas, pelo fato de andar fora do caminho, o que a gente perde como povo, sendo povo de Deus? A gente perde a presença de Deus. O povo vive infeliz quando isso acontece. E aí também vem o juízo, a disciplina de Deus. Os inimigos de Deus blasfemam contra Deus e a obra de Deus emperra. A igreja não cresce, a família não anda, tudo acaba travando. Quando o pai ou uma mãe disciplina o seu filho, aquilo que ele estava tendo prazer e as coisas estavam andando acabam sendo retirada dele naquele momento, porque ele vai ser agora ensinado de forma que os pais provavelmente não queiram, ou não queriam, de que eles devem respeitar as ordens dos seus pais. O filho precisa respeitar a ordem do seu pai. Nós, como filhos de Deus, também precisamos respeitar o que Deus nos ensina. E por isso não devemos nos desviar do seu caminho. Deus não quer que tenhamos só um sentimento de arrependimento, mas ações concretas de mudança. Mas o que é converter-se dos seus maus caminhos? Converter-se é o seguinte: se eu estou indo por um determinado caminho, eu dou minha volta
e volto. Se eu falava palavrão, não falo mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Se eu era desonesto, não vou ser mais desonesto, vou passar a ser honesto. Se eu falava mal dos outros, não vou falar mais. Se estava vendo o que não deveria ver, não vou ver mais. Lá em Gálatas 5, versículos 16 a 21, temos uma lista que Paulo faz das obras da carne, que são pecados que nós não devemos cometer. Logo a seguir, no versículo 22 a 26, fala do fruto do Espírito, que isso sim é que um verdadeiro cristão deve fazer, e que é obra de Deus na nossa vida por meio do Espírito Santo. Não é só de arrependimento que nós devemos viver, mas esse arrependimento deve produzir frutos dignos de arrependimento, como diz Mateus 3:8. Dizer que estamos arrependidos é uma coisa, mas nós devemos mostrar na prática que somos pessoas que se arrependem, que mudam de vida, que dão meia volta, que se convertem dos seus maus caminhos. Se fazemos determinadas coisas e pedimos de errado, e depois a gente entende que isso é errado, a partir da leitura da palavra de Deus, a gente pede perdão a Deus, se arrepende. Se realmente nos arrependemos, não devemos mais cometer esse tipo de coisa que é pecado e que ofende a Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. A partir de tudo isso, quando o povo de Deus se humilha, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus busca a Deus e se converte dos seus maus caminhos, o texto diz que aí sim Deus vai ouvir dos céus. Os ouvidos de Deus nunca estiveram fechados. Mas por que Deus não nos responde certas vezes? A Bíblia diz que o pecado faz a separação entre Deus e os homens. Por isso Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. E nós ficamos afastados de Deus por causa do pecado, é isso que nos separa dele. Lá em Tiago 4, 1 a 3 vai dizer: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Muitas vezes a água não chega na torneira porque ela está com um rato entupindo o cano. O pecado impede muitas vezes de Deus ouvir a nossa oração. O povo de Deus sofreu muitas vezes durante a história por ter pecado dentro do seu povo. Certa vez, quando em Josué 7, ele foi lutar contra a cidade de Ai, depois de ter conquistado a cidade de Jericó, num grande milagre de Deus ali, que os muros caíram sem houver guerra, sem que houvesse luta. Deus fez com que os muros caíssem. Mas logo em seguida eles foram para uma cidade, a cidade de Ai, para tentar conquistar aquela cidade também. Só que eles foram grandemente derrotados. E quando Josué e os sacerdotes se dobraram para orar, Deus disse: então, levanta. Há pecado dentro do povo. Tira esse pecado dentro do povo. E aí vocês terão a vitória. O pecado nos impede de prosseguir. O pecado nos dá, muitas vezes, grandes derrotas. Precisamos nos afastar do pecado. Mas Deus diz que quando a gente se humilha, quando a gente ora, quando a gente busca Ele e se converte dos seus maus caminhos, se afasta desses pecados, Ele vai nos ouvir
e Ele também vai nos perdoar. A primeira coisa que Deus nos promete quando nos acertamos com Ele é que a nossa oração, ou a nossa vida de oração vai fluir. E a nossa vida com Deus também vai. Porque o obstáculo é retirado e Deus passa a nos escutar. E aí Deus vai perdoar os nossos pecados. Não há perdão de pecados sem arrependimento. Precisamos viver nosso batismo diariamente. Viver o batismo é viver uma vida de arrependimento. Devemos nos arrepender de nossos pecados todos os dias, enquanto houver pecado em nossa vida não confessado. Enquanto não nos acertarmos com Deus, Deus não vai nos abençoar. Mas quando acertarmos nossa vida com Deus, Ele nos perdoa e suas bênçãos são derramadas em nossas vidas. Lembra do filho pródigo? Ele abandonou a casa do pai. Não quis viver mais segundo as ordenanças do seu pai. Ele foi para uma terra distante. E lá até que ele caiu em si. Quando ele estava no fundo do poço, não podia nem comer nem mais a comida do porco. Ele se arrepende e lembra, minha casa do meu pai tem comida. Vou voltar, nem sequer que seja como um empregado. Ele volta. E quando o pai vê o filho de longe, o que o pai faz? Ele vai ao encontro do filho de braços abertos e o recebe. E assim ele dá uma festa. A Bíblia nos diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando nós nos arrependemos, há festa no céu. Os anjos celebram, Deus se regozija. Mas a gente precisa se arrepender. Terminando, quando Jesus começou a pregar em seu ministério, logo que ele começa o seu ministério lá em Marcos 1, ele mostra o conteúdo da sua pregação, que permearia todo o seu ministério, e não só dele, de toda a igreja cristã. E você vai encontrar o mesmo conteúdo nos apóstolos. Jesus diz assim lá em Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento e fé. Sem isso, ninguém herdará o reino de Deus. O próprio Jesus disse em Lucas 13, 3. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. A condição para sermos salvos é termos uma vida de arrependimento. Nos afastarmos de nossos pecados. E assim alcançar a vida eterna. Essa foi o conteúdo da pregação de Cristo, do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. E é o que nós vemos no texto de 2 Crônicas 7, 11 a 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e os perdoarei. Mas primeiro precisamos reconhecer nossas falhas, nos acertarmos diante de Deus, para que nossas orações e nossa vida com Deus possam fluir e termos uma vida de alegria e uma vida também que reflete a ação de Deus em nossas vidas. Muitas vezes falamos da boca para fora que somos cristãos, mas deveríamos entender que isso é uma blasfêmia contra Deus, se não temos uma vida de arrependimento. Que Deus possa nos ensinar nessa palavra, uma palavra de orientação, de exortação. E isso Deus nos ensina na sua Sagrada Escritura para o melhor de todos nós. Para que tenhamos vida santa e reta diante dele.
Que Deus assim nos abençoe. Fiquem na paz de Cristo.